Marta Suplicy fala com Lula, aceita ser vice de Guilherme Boulos em São Paulo e mexe com o tabuleiro da política. Guerra contra o garimpo ilegal em terra Yanomami. Parou todo mundo! Governo diz que problema dos povos indígenas é questão de Estado. Não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal. A repercussão do ato pela democracia nas redes da extrema-direita. Recebi informações que ele se transformou num evento político. E a força do fascismo na Itália. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Ainda é estranho falar isso. Boa noite para vocês. Estranho 2024? Já estamos voando, batendo asas em alta velocidade. Querida Gabi, é um prazer estar com você aqui, com a audiência do ICL, ligada, e a gente ligado aqui. Tá para começar e eu estou aqui checando informações para a gente conversar sobre elas daqui a pouco. Firmes e fortes aqui e bem informados, e você também vai ficar muito bem informado a partir de agora. A gente tem muito assunto para tratar a partir de agora. Inclusive, a gente falou aí na nossa abertura, você já acompanhou, né, que a Marta Suplicy vai ser candidata, né, a vice na chapa com Guilherme Boulos aqui em São Paulo, e ela está reunida nesse momento na Prefeitura de São Paulo, ela que hoje é secretária do prefeito Ricardo Nunes e deve sair da Prefeitura. A gente vai aguardar, na verdade, a conclusão dessa conversa e o que vai sair daí a partir de agora, né, Chico? E provavelmente, claro que ela não vai ficar, porque o Ricardo Nunes é candidato. Rival de Guilherme Boulos? E apoiado por Bolsonaro, né, apoiado por Tarcísio de Freitas, então dificilmente ela vai ficar nesse barco. Não dá para ela botar o pé nos dois barcos, ela não vai ficar. Ela já optou por ser vice na chapa de Guilherme Boulos, voltando aos braços do PT, de onde ela saiu há algum tempo. De onde ela saiu, foi prefeita aqui em São Paulo também. Ela chegou na prefeitura para conversar com o prefeito Ricardo Nunes por volta das 5h15 da tarde. Então faz menos de uma hora que ela está reunida com o prefeito Ricardo Nunes. E a gente volta, obviamente, com toda a informação. Assim que a gente souber qual foi a conclusão dessa reunião, a gente traz aqui essa informação quentinha para você. E a gente vai falar dessa saudação. Eu vou começar falando disso. Isso me impressionou muito hoje cedo, quando eu recebi do meu amigo Finco umas informações e esta imagem que percorreu hoje as redes digitais, né? Essa imagem de antes de ontem, dia 7 de janeiro, né? Centenas de jovens militantes neofascistas da Itália, imagine, onde surgiu o fascismo, fatica de combatimento do Benito Mussolini, é como se fosse o fascismo e o nazismo. Olha, eles estão fazendo a saudação. Vamos botar o som. Vamos lá. Olha, isso é pavoroso, isso é pavoroso. Isso nos faz lembrar, né, da véspera da Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália como na Alemanha nazista de Hitler. Era esse tipo de saudação. Olha aí o Duce, né, Benito Mussolini, que gostava de fazer motociatas nas ruas de Roma e de outras cidades da Itália. E seguida por esse bando de imbecis, né, que adotaram o fascismo como proposta de governo. Esses são os feixes que simbolizam o fascismo, a união para fazer essa força, né? Esses jovens aí que faziam a saudação fascista, eles participaram gritando presente quando levantavam as mãos, numa cerimônia de homenagem a 3 jovens da Frente da Juventude, movimento da extrema-direita fascista italiana,
esses aí que morreram há 46 anos. Então, quando o nome deles era dito, Franco Bigonzetti, Francesco Chiavata e Stefano Recchioni. Então, ao falar o nome deles, eles gritavam presentes. Eles morreram há 46 anos, né? E faziam parte da juventude fascista de extrema-direita. Isso mostra com que nós estamos flertando nesse momento. O mundo flerta com o totalitarismo, com o fascismo e, como dizia o grande teatrólogo alemão Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Não podemos vacilar, não podemos dar de ombros, nós temos que ficar atentos, porque a cadela do fascismo está sempre no cio, lá e cá. Porque não me venham dizer que nós vencemos a batalha quando abortamos o golpe. Nós, sociedade brasileira, instituições, Supremo Tribunal Federal, presidente Lula, quando vencemos e abortamos a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro do ano passado, que comemoramos agora nesse ato pró-democracia. Não é? Foi, para muita gente, vencemos ali. Não, eles continuam se articulando nos bastidores. Tanto continuam se articulando que agora, na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu, olha ele aí, flertando com seu ídolo, com o agitador fascista, neofascistoide das massas, Benito Bolsonaro. Né? Ele, Lira, recebe a visita de Bolsonaro lá em Barra de São Miguel, onde o pai dele, de Lira, Benedito Lira, é prefeito. E Lira, então, lidera, segundo informações da colunista Natália Portinari, do portal UOL, né, Lira coordenou a ausência de deputados do Centrão do ato pró-democracia que as instituições promoveram no Senado Federal. E reuniram todos os deputados, né, e os ministros do Supremo e vários ministros do governo contra exatamente esta ameaça à democracia. Lira deu a desculpa de que tem um problema de saúde na família, mas não disse o que é, qual é o problema, né? E liderou, então, a retirada, depois de flertar novamente com Bolsonaro, liderou a retirada dos deputados deste evento, deputados do Centrão, esse famigerado Centrão, que solapa o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este homem aqui é uma bomba de efeito retardado deixado por Bolsonaro, pelo Biltre, por este que tentou solapar a democracia desde o primeiro dia do seu mandato, ameaçando as instituições, sendo porta-voz da morte, seja pela Covid, seja pela destruição do meio ambiente, seja por todos os caminhos, que é típico do fascismo. Então, Lira, trabalhando para Bolsonaro, volta a mobilizar os seus deputados do Centrão. É preciso, mais do que explicações mal explicadas de doença na família, que o presidente da Câmara se manifeste em defesa da democracia em alto e bom som e explique por que não foi e que manifeste o seu apoio. Ele não gravou vídeo, ele não mandou explicação, só disse isso: eu estou com problema de saúde na família. Olha, problema de saúde pode ter democracia brasileira com homens como o senhor, excelentíssimo deputado Arthur Lira, presidindo a Câmara e mantendo vivo o bolsonarismo neste país. Conversou ele com o Bolsonaro por mais de 1 hora, lá em Barra de São Miguel, onde o pai de Lira é prefeito, e ele lidera o boicote. Depois disso, ficamos sabendo também de vários governadores, olha a lista deles, vários governadores que não foram, olha aqui, governadores ausentes: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ratinho Júnior, do Paraná. Eu falo Ratinho assim porque é muito parecido com a coisa, né, própria, é o nome próprio, Ratinho. Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Ronaldo Caiado, de Goiás, Cláudio Castro, do Rio, Gladson Cameli, do Acre, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Antônio Denário, de Roraima,
Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, Wilson Lima, do Amazonas, Marcos Rocha, de Roraima, de Rondônia, Vanderlei Barbosa, de Tocantins, e Paulo Dantas, de Alagoas. E Romeu Zema, de Minas Gerais, que chegou vacilante em cima do muro, disse que não ia a Brasília, depois disse que ia, depois apareceu em Brasília e na última hora deu essa desculpa esfarrapada que a gente vai dar aqui para não comparecer a um ato pró-democracia. Olha o que disse este infeliz senhor que governa o desgoverno. Estou aqui em Brasília nesse 8 de janeiro para vários compromissos, o mais importante dele para tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas e que precisa ser solucionada. Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. Sou totalmente favorável à democracia. Aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. Várias coisas que esse senhor disse aí. Primeiro que há uma dívida gigantesca, não de Minas Gerais. Há uma dívida gigantesca do representante de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, com a democracia brasileira. Ele precisava dizer isso, claramente. Não é, eu sou contra aqueles que praticaram os atos de vandalismo. Não, senhor governador, o senhor tem que ser contra aqueles que incentivaram, aqueles que propuseram, aqueles que governaram ou desgovernaram o país, como seu mito Jair Bolsonaro, contra a democracia. O senhor tinha que se manifestar. Mas o senhor não é capaz disso. Falta-lhe caráter para isso, governador. Falta caráter, falta política. E ele diz, então, que o problema do Brasil não é político, é de gestão. Olha, então que mostrasse que é capaz de ser um bom gestor em Minas, que hoje está com uma dívida de mais de 160 bilhões de reais, porque não tem gestor em Minas Gerais. Não há gestor em Minas Gerais. E vem me dizer que não, eu não fui porque o ato é político. Ele está achando o quê? Que era um ato recreativo? Ou era um ato de literatura daquela moça que trabalha na rádio, a escritora Adélia Prado? Estou fazendo a ironia aqui, né? Que ele perguntou, essa moça trabalha aqui na rádio? Porque, intelectualmente, né, é um ser insignificante. Ele não sabe nem quem é uma das maiores escritoras desse país e é da sua terra de Divinópolis. É de Divinópolis, senhor Romeu. O senhor não sabe disso. O senhor não sabe nada. O senhor não sabe o que está fazendo no palácio do governo de Minas Gerais. E não sabe o mal que faz a democracia quando se omite, quando não reafirma o seu compromisso com essa democracia. É preciso que a gente diga isso, que a gente repita isso, porque a ameaça que paira sobre o Brasil é essa mesma que nós vimos agora atacando a Itália com a extrema-direita. Assim como na França, de Le Pen, assim como em Portugal, assim como na Alemanha, os neofascistas, os neonazistas se organizam para tomar de assalto o poder e a paz entre as nações. E o Brasil não pode ceder a isso. É preciso que todos estes, inclusive bolsonaristas, mas que tenham um mínimo de responsabilidade com o país e façam a sua profissão de fé na democracia. Inclusive, ministros do Supremo, aqueles da cota de Bolsonaro, que não compareceram no Supremo, na celebração do ato pró-democrático lá dentro do Supremo, lembrando o dia da infâmia. São infames essas ausências e não podemos continuar assim. Vamos ver para frente o que vai acontecer, mas os democratas, os que têm fé na democracia, os que têm fé nos compromissos deste país com o seu destino, não podem agora, ninguém de nós pode ceder, porque a ameaça que pesa sobre nós é aquela daquela imagem pavorosa de antes de ontem em Roma. Imagens que eu só vi em filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo e o fascismo. Olha aí o bando de desocupados, de energúmenos, de imbecis, fazendo saudações fascistas na Itália. Isso nós não queremos para o Brasil, definitivamente. Chico, Desculpe é difícil, né? É difícil. Você falou desabafo, mas é difícil mesmo. Nós não podemos ficar silenciosos num momento como esse. A gente tem que se indignar, inclusive o Leandro Demório já está aqui para conversar com a gente,
Vou dar boa noite para ele e justamente convidar ele a falar justamente sobre essa saudação fascista, né, nazista na Itália, porque chega a ser indigesta a gente ver essas imagens em pleno ano de 2024, mas a gente viveu aí 4 anos de governo Bolsonaro e outras também governos que flertam com o fascismo estão aí à espreita, né, Demori? E também assumindo, aqui ele já está junto com a gente. Boa noite para você, querido. É indigesto a gente ver imagens como essa, ainda aqui nos dias de hoje. Boa noite, Demori. Boa noite, meus queridos. Muito bom estar aqui de novo. Isso é uma coisa que vem acontecendo na Itália há alguns anos. Durante um período, era muito feio ser fascista na Itália, né? Inclusive, a Itália, com a sua Constituição de 1948, ela proibiu a reorganização do partido fascista. Isso é uma coisa que está na Constituição italiana. Infelizmente, na nossa Constituição não tem essas proibições. Deveria ter, né? Não tem, infelizmente. Os italianos, depois do final da guerra, muito debateram a sua nova Constituição e declararam o impedimento do surgimento, da refundação do partido fascista. Infelizmente, a Itália não proíbe, e não proibiu, e não proíbe até hoje, a fundação de partidos de vertente fascista. E foi isso que aconteceu. A Itália fundou vários partidos e correntes ideológicas também, grupos de jovens, né, de jovens fascistas, pós-fascistas, no pós-fascismo. Vários dos políticos que participaram dessas correntes, entre eles o Gianfranco Fini, que é o que me vem à cabeça mais frescamente, participou durante muitos anos do governo Berlusconi, por exemplo. Foi um ministro importante do governo Berlusconi, o Gianfranco Fini, que era do partido da Lega Nord, da Liga do Norte, que é um partido secessionista, né, separatista do norte da Itália, que acredita que o norte da Itália é realmente a Itália europeia, que tem uma rixa muito forte com o sul, chamam os italianos do sul de africanos, né, de subalternos, de terroni, como eles falam, né, pessoas da terra, né, seriam pessoas inferiores. Então tem esse tom, essa cor. O mais curioso é que nós vimos nos últimos anos aí, durante algum tempo, nós tivemos na Itália uma sucessão de governos que tentaram suplantar o berlusconismo. Então o Berlusconi ficava no poder durante algum tempo, os primeiros ministros da Itália não duram. Um dado histórico importante é que desde o pós-guerra não teve nenhum primeiro-ministro da Itália que terminou o seu mandato, nenhum, zero. E aí, conforme o Berlusconi caía, os partidos mais à esquerda, progressistas, primeiro liderados pela coligação Lula-Oliveira, conseguiam chegar no poder, depois o Berlusconi voltava ao poder, depois os democratas italianos conseguiam voltar ao poder, né, o Partido Democrata, aí com vários políticos de várias vertentes do Partido Democrata, e nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita novamente no mundo, nós tivemos na Itália também a nova ascensão da nova extrema-direita. Então, essas pessoas deixaram de ser apenas pessoas de Estado, ministros, pessoas próximas ao poder e se tornaram o poder de fato. Então, nós tivemos aí o Matteo Salvini, que é um político também do norte da Itália, da região do Vêneto, também da Lega Nord, desse mesmo partido do Gianfranco Fini, que se tornou a figura mais importante da Itália aí uns 4 ou 5 anos atrás. O Matteo Salvini acabou caindo e a Giorgia Meloni assumiu. A Giorgia Meloni também, enquanto jovenzinha Giorgia Meloni, estamos vendo ela na tela aí, ela também militou em uma corrente política na Itália de inspirações claramente neofascistas. Só que há um paradoxo em relação a isso. Ela, nas falas e na postura dela, ela é muito menos neofascista do que, por exemplo, o Matteo Salvini. O Matteo Salvini é o cara que dizia que tinha que colocar cercas no Mediterrâneo, que dizia que diz até hoje, né, que a marinha italiana deveria afundar os barcos dos imigrantes. Vejam só que loucura, né? A Europa vai lá, causa o caos no norte da África e as pessoas tentam fugir de lá e depois a própria Europa quer matá-los no mar, né? Aliás, hoje o Mediterrâneo, segundo a própria ONU, é o maior cemitério a céu aberto do mundo, né? Milhares de pessoas foram mortas no Mediterrâneo em naufrágios nas últimas 2 décadas, principalmente. Mas a Giorgia Meloni, ela tem um tom um pouquinho mais moderado, mas ao mesmo tempo é uma política de extrema-direita. A Giorgia Meloni, quando fez campanha, antes dela ser eleita, e já está bastante longeva, a Giorgia Meloni está durando 1 ano e meio, que para um primeiro-ministro italiano é bastante tempo. O verso que ela usou, o motto, como se diz em italiano, né, a frase de campanha dela, não por nada, Gabi e Chico, era Dio, pátria e família. Exatamente a mesma que o Bolsonaro usou aqui no Brasil. Para a gente ver como cada vez mais a gente não pode esquecer que isso está tudo conectado, né, Gabi? Deus, pátria, família, Bolsonaro. O Brasil
über alles, em alemão. Né? Isso. Que é a mesma coisa que o Hitler Do nazismo. usava como Exatamente. lema, Alemanha acima de tudo, acima de todos. Exatamente, Chico. Brasil E essas acima de manifestações que aconteceram em Roma, elas acontecem em uma rua muito específica de Roma, e já desde os anos 60, que é onde 3 militantes neofascistas, nos anos 60, foram assassinados por militantes antifascistas. A Itália teve aí vários anos considerados anos de chumbo da Itália, nos anos 60 e anos 70, onde vários atentados terroristas aconteceram na Itália, vários mesmo, né? Durante um período muito longo da história, explodiram a estação de trens de Bolonha, por exemplo, os fascistas, né, mataram ali dezenas de pessoas, teve explosões de bancas de jornal também, como tivemos no Brasil, teve na Itália também, e aí quando acontece o assassinato desses militantes fascistas por movimentos neofascistas na época dos anos de chumbo, esse lugar da Itália, essa rua específica da Itália, ela vira um símbolo dos neofascistas italianos. Agora, nós nunca tínhamos visto, até poucos anos atrás, uma manifestação tão grande. Talvez as pessoas vão lembrar, Chico e Gabi, que esse mesmo saluto romano, que se chama, né, o saúdo romano, que o Mussolini fazia, e que o Mussolini importou dos Césares, né, isso é uma coisa trazida, porque o Mussolini tinha essa história de fazer... Vamos lá de novo, para mostrar como a extrema-direita está concatenada. Make America Great Again, fazer dos Estados Unidos grande de novo. Isso era uma frase usada pelo Mussolini também. Fazer a Itália grande de novo, trazer a Itália dos Césares, trazer a Itália da época dos romanos. Isso era tanto é que se chama Saluto Romano, né? O Mussolini criou isso na época, trazendo essa memória, o Hitler também incorporou. Só que a manifestação que a gente viu, tem um vídeo na internet aí muito famoso, se eu não me engano, de 2 anos atrás, você tem lá, talvez, 50 pessoas fazendo o Saluto Romano. Agora, quando a primeira-ministra da Itália militou na juventude pós-fascista italiana, foi ministra da juventude do Berlusconi, inclusive a Giorgia Meloni tinha 20 e poucos anos quando foi ministra da juventude do Berlusconi. Ora, é claro que os ratos saem dos esgotos e se sentem autorizados a não ser mais 50 pessoas fazendo essa homenagem aos 3 fascistas assassinados. A gente está vendo ali 100 pessoas, 150 pessoas. E isso chama também a responsabilidade a Giorgia Meloni, que não se manifestou fortemente contra isso. Isso é uma coisa que passou a semana toda na Itália, isso aí rodou o mundo, como vocês podem imaginar, e a Giorgia Meloni não é alguém que foi lá e falou, olha, isso aqui não pode, isso aqui está errado. E aí voltamos ao que a gente falou no programa de ontem, e o que o Chico estava falando agora. Por que é que os governadores não foram lá na manifestação, no evento que teve em Brasília? Ora, a Giorgia Meloni está fazendo o mesmo cálculo que o Zema, o mesmo cálculo que o Jorginho Melo, o mesmo cálculo que o Tarcísio de Freitas. Está fazendo um cálculo eleitoral. Ela não vai repreender esses fascistas italianos porque ela sabe que ela depende dessas pessoas para se manter no poder. Então, se ao mesmo tempo ela é paradoxal, a Giorgia Meloni é muito menos eurocética, como se chama na Itália, né? A extrema-direita na Itália ela é muito eurocética, ela é anti-União Europeia, porque é aquela coisa do nacionalismo, a Itália perdendo o poder, nós não devemos nos ajoelhar a Bruxelas, é a extrema-direita na Itália que faz uma propaganda anti-euro, que diz que a Itália deveria sair do euro, a exemplo do que a Grã-Bretanha fez com o Brexit. Se ao mesmo tempo a Giorgia Meloni ela não se agarra muito nessas pautas, é nesses silêncios, né, Chico e Gabi, que ela mostra que ainda no fundinho do coração dela bate um coraçãozinho neofascista. É fatti italiani di combattimento, é de onde vem a palavra fascismo. É da Itália, isso. Mas nós estamos correndo o mesmo risco aqui, Leandro Demore, o mesmo risco no Brasil. Não é? E enquanto esse pessoal ocupa as redes digitais com seus robôs, né, propagando fake news, né, incentivando a turba ignara, ignorante, a votar nesse fascismo, que é a própria morte, né, os progressistas do país assistem. Eu costumo lembrar aquela música do Chico Buarque e o Gilberto Gil, né, o Cálice. Né? Nós vamos ficar na arquibancada para a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa, é assim? E a gente vai ser tomado de surpresa. Olha, mas de onde veio isso? De onde veio esse monstro, esse energúmeno chamado Jair Bolsonaro? Emergiu de onde que a gente não sabia? Eles estavam se preparando, eles se preparam no escuro, nas trevas, não é? Solapando as instituições. E nós assistimos isso sem nos movermos, sem movimentação na rua.
Olha, político morre de medo de gente nas ruas. É preciso que o Brasil vá às ruas, o Brasil democrata, o Brasil progressista, e diga basta, não queremos mais essas propostas de morte no governo do nosso país. É isso. Eu acho que a gente está assistindo. Né? Infelizmente, a gente não tem isso hoje, né? A gente poderia imaginar hoje uma manifestação grande na porta dos palácios dos governadores para pressioná-los porque não foram em um evento para defender a democracia brasileira. Infelizmente, isso não está acontecendo. E aí, como nós falamos no programa ontem, nós estamos na mão da PGR e do STF. Ora, isso é suficiente? É claro que não. É claro que a gente precisa que as pessoas sejam investigadas e punidas. E a lei tem um caráter pedagógico também, né, Chico? Ela não é só para punir a pessoa que fez algo errado, mas ela é para ensinar para outra pessoa que ainda não fez, mas pensa em fazer, que aquilo lá pode dar ruim. Muito bem, isso é excelente. Agora, onde é que está a mobilização social em relação a isso? Por que o Zema não está sendo pressionado pela população? Olha aqui, cara, tudo bem que você não concorda com o Lula ou não quer saber do Lula. Agora, isso é um ato para defender a democracia brasileira. A gente quer que isso aqui vire uma bagunça? Você quer parar de ser eleito amanhã? Ou será que o Zema, Chico, tem a ideia de que se nós tivermos uma virada de mesa no Brasil, ele vai virar governador biônico de Minas Gerais, indicado pela futura ditadura brasileira? Será que essa é a aspiração dessas pessoas? Eles têm uma aspiração política no futuro de que, olha, se não der pela via do voto, qualquer ditador que assumir aí vai me colocar como governador biônico. Olha, o Dr. Romeu Zema, o senhor abre o olho, viu? Porque muita gente que tinha muitas certezas em relação a isso antes de ditaduras acabou pendurada em poste para lá e para cá, né? Figurativamente ou não, né, Chico? O próprio Benito Mussolini, né? Enforcado num posto de gasolina, né? Pendurado num poste de gasolina com a sua esposa, né, e com outras duas pessoas, o que os antifascistas italianos, muito felizmente, a gente pode usar esse humor negro aqui, porque eu acho que ele é cabível em relação ao fascista, chamam aquela foto de i presunti, né, os presuntos pendurados, né? Pois é, agora o Romeu Zema a gente já sabia que ele é um político, ele quer negar que seja político, mas é um político absolutamente despreparado, intelectualmente despreparado, né? É a própria ignorância intelectual. Mas o que a gente vê agora é que, em busca dos seus objetivos eleitoreiros, né, ele faz pouco caso da democracia. Eu recebi informação que é um ato político. Quem foi que mandou? Como disse Eduardo Moreira hoje, foi uma tia do Zap que te mandou isso? Você chegou aí a Brasília, governador, para chegar lá e falar, recebi uma informação, me disseram que é um ato político. Ora, claro que é um ato político. É um ato político com P maiúsculo, porque é na política da polis, da cidade, onde a gente se organiza para defender o bem comum, o interesse comum. Então o problema dele não é só de despreparo intelectual, não, é de fraqueza de caráter também. Falta-lhe caráter. Falta-lhe o espírito para iluminar o caminho de um Tiradentes, ou para ser mais recente, até de um Tancredo Neves, recente, né, um estadista, um espírito grande, mas ele é muito miúdo. É medíocre esse governador de Minas Gerais. E outros, né? E outros oportunistas, como o de São Paulo. Não se pode nem dizer, né, Chico, que o evento de ontem foi um evento da esquerda. Alguém vai defender aqui que o Alexandre de Moraes é um senhor de esquerda? O Alexandre de Moraes é um senhor de direita, um conservador, é um linha dura, é como se chama na linguagem das ruas. O Alexandre de Moraes é um meganha, né? É quase um policial. Alguém vai dizer que o Alexandre de Moraes é um cara de esquerda, um cara progressista? Alguém vai dizer ali que o Rodrigo Pacheco é um cara de esquerda? Ali estavam representando as instituições do país. A PGR estava lá representada, o Ministério Público Federal e todos os ministérios públicos, estava lá representado o Tribunal Superior Eleitoral, estava lá representado o Supremo Tribunal Federal, estava lá representado o Senado Federal, só não estavam representados a Câmara dos Deputados, na figura do senhor Arthur Lira, e esses governadores. Ora, Chico, esses governadores, eles devem tudo o que eles têm à democracia brasileira. Quem seria Romeu Zema sem a democracia? O que seria de Romeu Zema sem a urna, sem o voto, sem a rua, sem a militância, sem as pessoas que votaram nele? E sem a Lava Jato. E sem a Lava Jato e sem Bolsonaro não seria nada. Exatamente. Né? Esse é o cálculo, né, Chico? Porque ele e os demais fascistoides que estão nos governos do Estado são filhos diretos do bolsonarismo, que por sua vez é filho de quem? Da Lava Jato de Dallagnol, da Lava Jato de Sérgio Moro, não é? De todo esse movimento que quis banir do país o progresso, o avanço, o combate à desigualdade. Então isso começa lá, começa em 2013, naquelas manifestações
de onde surgiu também essa coisa estranha, doente, chamada MBL, né? Surgiu ali. E dali para cá, é impeachment de Dilma, depois o golpe que coloca o Temer no poder, e depois, com a prisão do presidente Lula, a eleição de Jair Bolsonaro, o Biltre. É isso. E falando, Chico Demore, sobre coisas horríveis que o fascismo produziu, ou então que a extrema-direita produziu, a gente teve também resultados como, por exemplo, a situação Yanomami aqui no Brasil, né? Faz tempo que a gente não fala a respeito disso, inclusive é lamentável, né, que isso saia da nossa pauta e só volte quando a situação está em extrema vulnerabilidade. Continua, na verdade, né? A gente vai falar a respeito disso porque o presidente Lula reuniu ministros no Palácio do Planalto e disse que vai tratar dessa crise humanitária entre os Yanomamis como uma questão de Estado. Ou seja, ele disse que o Brasil não pode perder a guerra contra o garimpo ilegal que tem justamente levado a toda essa vulnerabilidade à população indígena Yanomami. Vamos assistir essa fala do presidente Lula? E os narco-garimpeiros, hein? Os narcos, porque tem droga no meio disso. Exatamente, exatamente. Vamos assistir a fala do presidente Lula também para tratar a respeito disso. E a gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Entendeu? Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal. O garimpo ilegal continua, né? É uma reunião que acontece um ano depois do presidente Lula visitar a região. Vocês devem se lembrar, quem nos acompanha deve lembrar também, né, que a crise humanitária no começo do governo Lula, a gente voltou a falar sobre isso porque foi algo que se agravou com a pandemia e ainda mais com a gestão ou a ausência da gestão do governo de Bolsonaro, né, Demore? O que está acontecendo exatamente na região nesse momento? Olha, Gabi, é muito mais fácil você destruir do que construir. Isso a gente leva para a vida. A gente sabe o quanto é difícil, né? Você construir uma carreira, você construir uma reputação, você construir política pública, você construir um canal, como a gente está construindo aqui, você construir todos os dias um programa, como a gente tem que fazer. É muito difícil construir. Agora, destruir é fácil. Os 4 anos do Bolsonaro, eles causaram um problema estrutural na Amazônia Legal brasileira, que não é fácil você remontar isso, porque a gente perde a noção do tamanho da Amazônia e da complexidade de você navegar pela Amazônia. É muito. Eu estive em Novo Progresso, alguns anos atrás, para fazer reportagem, e saindo lá de Alta Floresta, no Mato Grosso, e de carro, né? Subindo a BR-163 ali, cruzando metade da Amazônia e subindo até Novo Progresso. Gente, quem nunca esteve na Amazônia não vai conseguir ter a dimensão. As pessoas, eu sugiro que qualquer um de nós vá para algum lugar da Amazônia Legal pelo menos uma vez na vida para a gente entender o tamanho da Amazônia. Você entra numa cidade, por exemplo, eu passei ali Castelo de Sonhos, que é uma cidade que tem mais ao sul do Pará, e quando você entra, Gabi, na cidade de Novo Progresso, tem a placa, tem aquelas placas na entrada de cidades, né? Bem-vindo a Novo Progresso. Quando você lê a placa Bem-vindo ao Novo Progresso, Gabi, falta 250 quilômetros para você chegar na cidade. É um negócio inacreditável. Talvez Novo Progresso tenha mais área do que, sei lá, a Dinamarca. É um negócio realmente assombroso o tamanho da Amazônia. E quando você faz o que foi feito no último governo, vamos lembrar que o Bolsonaro editou decretos que permitia o garimpo artesanal. Passar boiada, né, Demore? Exato, exatamente. Então, assim, e como o Chico bem falou, agora nós temos os narco-garimpeiros. A Amazônia hoje, ela é a barriga de todos os tráficos do mundo. Ali a gente tem ainda um resquício do desmonte das Farc na Colômbia, que sobrou muito armamento lá, então você tem ali o Comando Vermelho, o PCC operando, que eventualmente troca armamento por droga, essa droga vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para vários lugares do mundo, você tem ali o ouro,
já vários estudos mostrando que a maior parte do ouro brasileiro exportado para a Bélgica, para a França, para a Alemanha, é ouro ilegal. A gente não tem a garantia de que tipo de ouro a gente está usando hoje, as pessoas que ainda usam ouro, né? A gente não tem essa garantia de que tipo de produto a gente está comprando, e isso vai causando microlesões na Amazônia. Não é uma coisa que a Amazônia não é uma coisa que você decola um helicóptero, você olha de cima e fala, opa, tem um garimpo ali embaixo. A Amazônia é extensa, é difícil você controlar. É quase impossível você controlar o território todo. E aí, eu queria tocar num assunto que é muito pouco falado, e o próprio governo, a gente tem falado sobre isso desde o começo do governo Lula, o tratamento que o governo dá aos militares, aqui vai a minha opinião, não é a opinião do ICL, vai a minha opinião, é um tratamento muito benevolente em vários aspectos, inclusive responsabilização por o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e por outro lado, para que servem as nossas Forças Armadas? O Brasil não tem guerra com absolutamente ninguém. A última guerra que o Brasil lutou, Gabi, foi a Guerra do Paraguai. Né? Nenhum de nós estávamos vivos, não existia internet, não existia televisão, não existia nada. Então, assim, o Brasil lutou a Guerra do Paraguai. Ali, aliás, foi onde o Exército Brasileiro se fez. O Exército Brasileiro é um lugar dedicado às pessoas a ralé das Forças Armadas. A grande força do Brasil era a Marinha. Era considerada porque era muito ligada à Marinha Portuguesa, a família real era muito ligada à Marinha. Ali o Exército se faz. O Exército ganha muita importância no Brasil quando dá um golpe no Dom Pedro II, coloca o Dom Pedro no navio e manda ele de volta para a Europa. O Exército Brasileiro serve para quê hoje exatamente? A gente não tem guerra com ninguém, não há nenhuma fronteira na nossa região que seja uma fronteira conflagrada por conflito. Agora, essa questão da Venezuela, um pouco ali para cima com a Guiana, mas isso não está nem perto de ser um problema. Ora, por que é que o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica não são usados em peso na Amazônia? Eu sei que há operações pontuais lá, eu sei que o Exército eventualmente faz algumas estratégias ali, mas por que é que o Exército não é a instituição de Estado comandada pelo presidente da República, que é usada como principal força disso? A gente conversa com as pessoas do IBAMA com frequência, com pessoas da Polícia Federal com frequência. É impossível a Polícia Federal e o IBAMA darem conta daquilo ali, gente. É uma extensão muito grande e você tem que chegar, de fato, preparado para o confronto. Nós tivemos nos anos passados, aí, uns 10, 15 anos atrás, o Chico possivelmente vai lembrar disso, nós tivemos aprovado no Brasil a lei do abate, que a aeronáutica brasileira podia usar os aviões brasileiros, os Super Tucanos, que são os aviões mais eficientes do mundo para fazer esse tipo de approach para aeronaves ilegais, a baixa velocidade e baixa altitude, são os melhores aviões do mundo, estão entre os melhores, e se poderia abater aviões que não reportassem o que estavam fazendo ali. Aviões que estavam carregando cocaína, maconha, armamento, ouro ilegal, pedras preciosas. Aviões de pastores, né? Aviões de pastores com 300 quilos de droga, como do tio da senadora Damares, né? Exatamente. Viajando ali com droga. Tio da senadora Damares, que foi deputado federal e fundador agora, Chico, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quantos aviões foram abatidos, Chico? Até hoje. Assim, por que é que isso não está funcionando? Né? Ora, então, nós evitamos abater aviões que são transportados para um garimpo, e quem paga esse preço todo são os Yanomami, são as populações locais. A gente sabe como funciona um garimpo. Um garimpo é uma cidade. Você precisa de aviação, precisa abrir pista ilegal, porque um garimpo precisa de cozinheira, um garimpo precisa levar arma, precisa levar o maquinário, precisa levar explosivos, precisa levar água, um garimpo precisa levar medicamento, precisa montar ali uma microcidade, e isso chega por via aérea. Ora, por que a lei do abate não é aplicada no Brasil? Então são várias questões, é difícil resolver, mas assim, Gabi, também da maneira como se tenta resolver, é uma maneira por espasmos. Em janeiro tem um espasmo e vai lá e resgata os Yanomami. Aí um ano depois volta-se a falar nisso. Ora, passaram-se 365 dias que as pessoas continuam sofrendo lá, né? Exatamente. Não precisa ir muito longe, a gente teve aquele caso emblemático em junho de 2022, que morreu o Bruno Pereira e também o Dom Phillips, né, jornalista britânico, e o Bruno Pereira, indigenista, que fazia justamente esse trabalho de proteção, né, do meio ambiente, e era ameaçado, fez diversas denúncias. O tempo inteiro as pessoas morrem dessa forma e são vítimas do garimpo ilegal. Como a missionária, a irmã Dorothy Stang, exatamente, como Chico Mendes, e como lideranças do MST, inclusive um assassinado, e foi apontado como mandante, de novo o tio da Damares, né? Foi apontado como mandante de um assassinato de um líder, que eu não me lembro o nome agora, um líder do MST
naquela região. Eles são inúmeros, centenas, os irmãos Canuto, centenas de lideranças de povos ribeirinhos, de lideranças indígenas que são assassinados impunemente. É isso. É o sangue que está misturado no ouro que as pessoas usam e que vem dessas regiões. Exatamente. Exatamente. Só lembrando, né, Chico? Só lembrando uma coisa importante. Só no ano passado que o ouro que sai da Amazônia deixou de ser autodeclarado. Gente, quem está nos assistindo, presta atenção. Você chegava numa loja de ouro para vender ouro e você declarava de onde tinha tirado aquele ouro. Isso era assim até o ano passado. Só no ano passado teve uma decisão, se não me engano, do ministro Gilmar Mendes, que disse, não, peraí, só um pouquinho, não é mais assim que a coisa funciona. Isso aqui tem que ter procedência, nota fiscal. Nós já temos, como diz o delegado Saraiva, muitas vezes entrevistado aqui, o Brasil já tem equipamento para identificar o DNA do ouro. Cada ouro tem o seu DNA. Você sabe que um ouro é extraído de Roraima, você sabe se o ouro foi extraído do Mato Grosso, você sabe se o ouro foi extraído do Amazonas, você sabe, as jazidas têm uma peculiaridade, o ouro tem um DNA, tem uma assinatura. Você passa numa máquina e o cara chega lá e fala, onde é que você tirou esse ouro? Ah, eu tirei lá de tal lugar. E aí a pessoa fala que é um garimpo legal. Se você passar nesses equipamentos que a Polícia Federal tem, a Polícia Federal vai identificar e falar, não, isso aqui é de uma jazida de terra Yanomami, é ilegal. Nós temos os equipamentos, Chico. É uma falta de ideia, é uma falta de planejamento, é uma falta de ideia do que fazer com essa grande questão. E isso, para finalizar o raciocínio, remonta às grandes lutas que nós tivemos na humanidade. Isso é uma briga por terra. Isso é o que acontece na Palestina, isso é o que acontece no Brasil, é briga por terra, por território. É a briga ancestral do ser humano. Enquanto isso não for encarado desse jeito, a gente não vai resolver, a gente vai aparecer por espasmos, quando a imprensa vai lá. Vamos lembrar que em janeiro do ano passado foi uma denúncia do site Suma Uma, da Eliane Brum. Quando aí a imprensa aparece, faz uma denúncia, todo mundo se mexe. Como eu ouvi na cidade de L'Aquila, na Itália, quando cobriu o terremoto lá, em 2009, as pessoas implorando para mim, como jornalista, não sair da cidade, porque quando os jornalistas desaparecem, as notícias somem, quando as notícias somem, o poder público some. É assim que funciona. Quando as notícias somem, os índios voltam a morrer, os indígenas voltam a ser vítima da truculência, da covardia. Ou não se tem um planejamento. É isso. Sempre Perfeito. assim. É sempre assim. Exatamente. Só para fechar esse assunto, né? Depois da morte do Bruno e do Dom, eu me lembro, enfim, indígenas que moram ali na região, logo depois dando entrevista e as pessoas, né, jornalistas perguntando, eu até cheguei a fazer algumas entrevistas sobre isso, como é que tá a segurança na região? Ele falou, nenhuma, tá igual a antes, ou seja, teve uma comoção momentânea, a imprensa cobre, aí os jornalistas vão lá, depois... Faço um pedido aqui à minha querida amiga, repórter Sônia Bride, volte nos Yanomami, Sônia. Você que carregou aquele pequeno Yanomami nos braços e botou no Fantástico e virou imagem do país inteiro e você basicamente, radicalmente envolvida naquela situação, defendendo aquele povo. Tem que voltar, nós temos que voltar nesses lugares, ver o que está acontecendo. Olha aí, olha a Sônia aí. Eu chamo de irmã. Ô Chico, Sônia Bride não tem igual, né, cara? Grande Sônia. Maravilhosa. Grande Sônia. Ela é maravilhosa. Porque é humana, porque tem um coração que extrapola, né? E que tem compromisso com o Brasil. Isso é patriota. O resto é patriotário. O resto é patriotário. Não é? Isto é patriota. Porque esse menino é filho do Brasil. Este é o verdadeiro filho do Brasil, filho dos povos originários, que são ao longo de séculos massacrados aqui. Impunemente massacrados em todo o país. E continua, e quando apagam-se os holofotes das emissoras de TV, os narcotraficantes, os garimpeiros, os madeireiros, o agro, destrói tudo. E fica por isso mesmo. É isso. Quem vai saber o nome daquele indígena que morreu, daquele pajé, daquele guerreiro? Nada, ninguém vai saber. Exatamente. Tem coisas que são simples, né, Chico? Eu até me emocionei de novo vendo essa imagem. Tem coisas que são muito simples. Por exemplo, no ano passado, eu ajudei uma ativista da Amazônia a levantar dinheiro para colocar a internet numa aldeia indígena.
Assim, e daí ela me explicou, Leandro, a internet é fundamental para a gente, porque a gente ajuda a fazer o monitoramento. Olha, o garimpo está chegando em tal lugar, então a gente tem internet para comunicar. Quando está tendo um conflito, a gente consegue se comunicar rápido com as autoridades, mandar localização. A gente não tem, talvez se fosse até uma campanha que o próprio ICL poderia encampar de ajudar a plugar todas as aldeias indígenas que querem ser plugadas com internet, porque isso é uma coisa simples. E hoje em dia tem essa internet que é por satélite. Você instala lá, você aperta um botão, ela procura ali rapidinho, né? Quem me explicou até foi o Edu Moreira, ele tem uma dessas lá no sítio dele. Você aperta um botão, ele fica procurando ali, pum, plugou, funcionou a alta velocidade. Para as pessoas poderem criar os influenciadores das aldeias, os jovens que querem usar a internet, que querem usar o Facebook, que querem fazer live. Isso é super importante, né? Então é uma coisa simples. Por que o governo não tem um programa para colocar a internet, plugar as aldeias, por exemplo? Olha, hoje a minha filha mais velha, Ana Catarina, hoje me chamava a atenção, né, para o protagonismo da periferia de São Paulo e de outras periferias, porque tiveram acesso à internet. Os podcasts, o Podpah e outros. Gente que você não via, né? Você não via, que eram anônimos, eram seres sem nome, vivendo nas periferias. De repente, eles assumem o protagonismo, porque eles trazem a mensagem dessas pessoas marginalizadas, que vivem à margem do processo da riqueza da produção, e começam a falar, e falam forte, e falam alto, e lideram. É preciso que também esses povos todos, os quilombolas, os povos indígenas, comecem a ter acesso à tecnologia para poder ser ouvido, para que eles possam ser ouvidos no país. Esse é o grande problema que a gente tem, né? É o grande problema, a falta de voz. A gente tenta aqui, nós brancos, eupátridas, como diziam os gregos, os bem-nascidos, nós brancos, fazemos aqui das tripas coração para emprestar a nossa voz a esse povo, mas é preciso que ele fale por si. O lugar de fala é dele, é desse povo, né? Isso. Vamos abrir no caminho. E uma questão só para finalizar, Gabi e Chico, que é uma questão de fundo, importante, estrutural, filosófica. A extrema-direita tem um projeto para a Amazônia. Qual é o projeto da esquerda para a Amazônia? Essa é a minha grande questão. Eu já fiz essa pergunta para alguns entrevistados, em algumas situações, e até hoje eu não entendi exatamente. A extrema-direita tem um projeto claro para a Amazônia, e ela consegue cooptar corações e mentes de milhões de pessoas em cima desse projeto. Qual é o projeto? Derrubar, plantar, colocar boi, extrair ouro, porque aquilo é importante para a gente. Qual é o projeto da esquerda, dos progressistas brasileiros para a Amazônia? Isso é uma questão que fica, né, um grande ponto de interrogação. Importante você levantar isso aqui também, querido. Muito obrigada por hoje. A gente se fala na semana que vem, então? Grande Demore. A gente trabalha com a cabeça e com o coração na boca, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jeito. É isso. Até a próxima, obrigado, querido. gente. Um beijo. Tchau. A gente fica até emocionado mesmo, né? Como ficou o Demore também, impossível não ficar. Vamos chamar o nosso querido Chico Sá, tá aqui batendo na porta, né? Enquanto a gente estava falando a respeito disso. Olha só ele. Meu querido, boa noite para você, Chico. Chega mais aqui. Ô, Xará. Tá sem som, Sará? Você é tá só pra sem gente som? que tá sem som? Opa. Agora ouvimos, Chico. Agora vai. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade. Não, tava doido para entrar, porque esse papo de vocês estava muito bom. Esse assunto é importantíssimo. Essa imagem da Sônia, né, amparando esse pequeno indígena é comovente mesmo. Não tem como não se emocionar. Nossa, sem dúvida, Chico. Agora, eu sei que você está trazendo informação, né, aqui voltando, saindo um pouco da Amazônia e trazendo aqui o olhar um pouco para a eleição municipal aqui em São Paulo, que vai ser importantíssima. A gente teve uma decisão que pode aí definir e mudar bastante os rumos das eleições por aqui na capital paulista, porque já está acertado, né, Chico? A Marta Suplicy vai ser a vice na chapa do Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Ela é atualmente secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes. Ele é candidato também, né? Pré-candidato à reeleição aqui em São Paulo, é candidato bolsonarista, e ela era secretária dele, provavelmente vai deixar de ser em breve. Inclusive, essa reunião ainda está acontecendo, Chico Sá? Como é que está essa história aí?
Eu acho que dentro de alguns minutos ela não é mais ocupante desse cargo. É um cargo relativamente quase decorativo, né? É ali um balcão diplomático, uma forma de falar com outros prefeitos do mundo, mas primeiro que não é um cargo à altura do currículo político da Marta, né? Ela tem capacidade, tem história para estar disputando e estar no outro jogo, num jogo maior. E foi isso que o Lula percebeu, mais uma vez, o presidente Lula. Teve uma conversa com ela agora no também simbólico dia 8, o dia da democracia, né? E fechou, bateu o martelo. Ela está com o Ricardo Nunes ali, só para, digamos, dar uma satisfação, dar aquele abraço final. Dizem que ele ficou muito bravo com a história, mas não tem o que fazer. Primeiro que a Marta não quer sair numa foto, nem que seja uma selfie mal tirada ali, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve desembarcar na candidatura deste senhor, do Ricardo Nunes. Então, a Marta não tinha mais o que fazer na prefeitura, aceita esse chamado de Lula para voltar para o PT. E cá entre nós, não é uma volta simples, né? Porque vocês lembram, né, Chico, Gabi, a Marta, ela caiu um pouco ali no canto da sereia da Lava Jato e ela acabou até apoiando o impeachment da Dilma. Então, não é, digamos, uma volta assim tão pacífica, tão harmônica. Ô, Chico. Mas... Oi, querida. A gente tem, inclusive, esse vídeo aqui, você falou, né? Lembrou, muito Boa. Importante. A Marta apoiou o impeachment. Vamos ver o que ela disse lá em 2016? Vamos assistir o vídeo. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras e todos que estão nos assistindo. Os debates realizados ao longo dos trabalhos da Comissão Especial de Impeachment e o processo de discussão nesse plenário e o relatório muito cuidadoso, excelente do senador Anastasia, confirmaram a minha convicção quanto à admissibilidade da denúncia que recai sobre a presidente da República. Não é à toa, né, Chicos, que ela incomoda muita gente no PT e ela, inclusive, não mudou de opinião porque ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo no ano passado, vou pedir para nossa produção colocar aqui na tela, porque ela disse o seguinte: eu votei pelo impeachment e achei que era coerente com o que eu achava que era o certo naquele momento. Não achei que foi golpe de jeito nenhum. Passou por todos os canais legais, foi absolutamente dentro da Constituição, foi o que disse a Marta Suplicy numa entrevista em janeiro de 2023, ou seja, faz só um ano, né, que ela deu essa declaração. Exatamente. Não, dentro do PT ainda vamos ter um longo debate, né? Até porque o partido queria emplacar outros candidatos a vice, porque essa vaga é do PT. Vamos lembrar que houve um acordo entre o Lula e o Boulos, entre o Lula e a direção do PSOL, para que o Boulos fosse cabeça da chapa e o PT tem o direito, por acordo firmado, de indicar o vice. E tem outros candidatos, né? Tem outros candidatos que poderiam ser vice do Boulos. Então, é uma área, é um assunto que tem algum conflito. Não vai ser assim, de uma hora para outra, que o partido inteiro vai aceitar. Mas a gente tem que lembrar que é uma indicação é um acordo fechado pelo Lula, que é o que acaba prevalecendo no partido. Ele tem a mesma lógica que sabe que a Marta tomou essa posição. Ele ficou chateado à época com essa posição, mas ele tem a mesma posição pragmática que o levou a escolher Geraldo Alckmin para a vice dele próprio. Sabe? Então, está na tese do impeachment da Dilma, naquela época, a essa altura não é mais um obstáculo político para o Lula. Ele passou por cima disso, pensando maior no entendimento dele, porque o que interessa é ganhar a maior prefeitura, a prefeitura
da cidade do maior orçamento do Brasil. É voltar a governar essa megalópole chamada São Paulo. Então, a lógica da cabeça do Lula é essa, mas, óbvio, vai enfrentar as intrigas internas, né? Tem muita gente que está ressentido até agora, e tem gente que não faz política com fígado, que acha que política é isso, é uma temporada, você pode tomar uma decisão, você pode fazer uma revisão, ou mudar de lado, entende a política como algo mutável. Então, mas o debate está instalado, o debate está quente no... A chapa está quente, né, Chico? A chapa esquentou. É essa a chapa esquentou. A chapa está quente para o Ricardo Nunes não poder pisar nela. Tem que estar quente. E o jeito de esquentar a chapa é botando fogo de Marta. Porque a Marta tem uma liderança muito forte nas periferias de São Paulo. E agora, mais uma vez, eu volto a isso. Eu também não gosto muito dessas mudanças de posição. Aliás, não gosto nem um pouquinho, né? Me lembro de Marta. Mas a política maior, ela trabalha com isso, né, Chico? A política maior, nesse momento, é buscar, em todos os setores, buscar quem combata o neofascismo no Brasil. Você acabou de mostrar... O fascismo já botou... O neofascismo já botou um governador em São Paulo, outro em Minas, outro no Rio de Janeiro. E não pode botar a mão na prefeitura de São Paulo. Você foi ao ponto. Hoje o ICL, vocês começaram aí com aquelas imagens da Itália. Aquilo é um recado permanente para a gente, ficar esperto. Então, é nessa hora que a grande política prevalece. Então, a Marta, como eu escrevi hoje na minha coluna aí no portal do ICL, a Marta vem com referência do bilhete único. Isso. A Marta vem com referência dos céus. A Marta fez uma gestão na prefeitura que tem um retorno de lembrança popular imenso. O Boulos está se tornando um grande líder político, fez esse grande movimento dos sem-teto, mas não tem experiência no executivo. A Marta, uma chapa Boulos-Marta, ela tem outro peso. Aí já é a chapa de alguém que criou talvez o mecanismo de transporte mais importante do país em séculos, que é o bilhete único de São Paulo, depois copiado por várias prefeituras Brasil afora. Os CELs, que são esses centros de cultura, lazer, educação, na periferia de São Paulo, são outra vitrine eleitoral de máxima importância. Então, a chapa esquenta e fica uma chapa muito mais forte para essa disputa que não vai ser nada fácil em outubro desse ano, Chico e Gabi. Bem lembrado, Chico, esse histórico aí da Marta, porque muita gente, principalmente os críticos da gestão dela, chamavam a Marta de Martaxa por conta daquela taxa do lixo, né? Tem muita gente da oposição que coloca isso também. Mas eu queria lembrar dela, da relação, Chico, com a presidente Dilma, né? A gente tem uma imagem também que a nossa produção separou aqui também, a Márcia Cunha e também o Rogério Jordão. Olha só, ela junto com a presidente Dilma, né, tinha uma relação com a presidente, e também sobre esse enfrentamento dentro do PT, sobre como vai ser difícil para que o partido aceite. A gente tem, por exemplo, a fala do membro do Diretório Nacional do PT, o Walter Pomar. Ele disse o seguinte: eu defendo que o assunto seja levado a voto no Diretório Nacional do PT, e assim sendo, votarei contra. O motivo principal é: senadora eleita pelo PT, Marta traiu seu eleitorado e seu partido votando a favor do golpe contra Dilma. Agora, Chico, não vai ser fácil também ser oposição ao presidente Lula, porque ele entrou pessoalmente nessa história. O presidente entrou pessoalmente com essa coisa que o Chico Sá falou aí, com pragmatismo político. Exato. Nós temos que lembrar alguns momentos, né, Chico? Por exemplo, para derrotar, a gente queria derrotar a ditadura militar como? Com eleições diretas já. Não deu? Vamos pelo colégio eleitoral. Não deu para ser o doutor Ulisses o candidato, nem Lula, que na época era ainda pouco conhecido, ou não tão conhecido assim, né? Mas não deu. Então vamos para o colégio eleitoral. No colégio eleitoral, com quem que nós vamos? Com o Tancredo. Né? E Tancredo vai com quem? Bom, com o cara que era o chefe do PDS.
ou do PFL, não me lembro bem qual dos dois partidos que é o Zé Sarney de vice, não é? E aí, Tancredo senta com Magalhães Pinto, Tancredo senta com Jânio Quadros. O negócio é derrotar a ditadura militar, né? Depois, nós vimos o próprio presidente Lula sair candidato com Zé Alencar de vice, um homem que nunca foi de esquerda, nunca foi um progressista, né? Depois, nós vimos de novo o presidente Lula junto a Alckmin e vencer a eleição. Quer dizer, nós estamos sob ameaça do neofascismo, estamos sob ameaça, estamos sob ataque. Nós não podemos vacilar. Lembrando... Se o caminho é Marta, paciência, né? Inclusive, o próprio Chico falou, né, Chico Sá? Você mesmo falou sobre a chapa que levou a eleição de Lula-Alckmin, né? Quem poderia imaginar, não é? Exatamente. Eu poderia imaginar, porque eu disse isso há muito tempo. Eu conversava até com o Gilberto Carvalho, que tinha sido ministro do Lula. Eu falei, o presidente Lula, candidato, tem um nome que ele poderia chamar para compor a chapa. Eu falei, quem? Eu falei, ele tem um nome, inclusive, de Alckmin. Mas como Alckmin? Eu falei, claro, ele está sendo jogado fora do PSDB. Né? Ele é uma liderança importante, ele é um homem combativo, ele fez um governo razoável em São Paulo. Né? Ele veio com Covas, que era um sujeito progressista, e ele agora está sendo chutado por esses novos PCDBistas aí, sendo chutado para fora do partido pelo Dória, por essa turma toda. Né? Acaba de perder um filho no acidente, ele está chocado com tudo. E ele é um cara decente, um cara honesto. Quem sabe, depois, quando eu vi, não sei se eu tive alguma influência nisso, mas quando eu vi a escolha dele, eu falei, opa, o Gilberto inspirou alguém, né? O Gilberto Carvalho. E veio ao... Exatamente. E Chico, perfeito, Chico. É a mesma lógica da escolha da Marta agora. Com a Marta, você amplia o universo eleitoral. Se você vai para... O PT tinha... nos bastidores, rolavam a possibilidade de 2 candidaturas a vice. A Ana Estela Haddad, e a Juliana Cardoso, vereadora pelo PT de São Paulo. 2 belíssimas possibilidades. 2 mulheres com muita história, profissionalmente são incríveis. O mandato da Juliana na Câmara Municipal é muito bom, mas 2 políticas, digamos assim, sem experiência no executivo, sem ter governado uma cidade do tamanho de São Paulo. Exato. A Marta, ela vem inclusive com vacina, na hora que a classe média começava aqueles ataques do Boulos comunista, do Boulos comedor de criancinha, do Boulos que vai invadir as casas da classe média, da burguesia de São Paulo. A Marta funciona como vacina, porque governou a cidade, porque governou bem, saiu com uma lembrança muito positiva, principalmente na periferia da cidade. Então, a presença da Marta ainda vacina com esse tal do fantasma do comunismo que, infelizmente, a gente ainda tem que conviver com ele em tempo de eleição. Porque a ignorância tem medo do fantasma do comunismo, né, Chico? Os ignorantes têm medo, né? Do fantasma do capitalismo. Exatamente. Que mata, que destrói, né? Desse ninguém tem medo, porque não é fantasma, é real. Agora o comunismo é um fantasma, é uma fantasia do horror na cabeça das pessoas. Eu tinha uma tia que dizia, o comunismo é o diabo que quer matar as criancinhas, quer comer as criancinhas. Ela achava, é contra a igreja, sabe? E parece que não tinha lido a Bíblia para ver que muitas coisas que os comunistas defendem é exatamente o que está lá nos Atos dos Apóstolos do Novo Testamento de Jesus. Agora, olha que interessante, eu estava vendo aqui, eu vejo pouco, viu, o chat. Eu estava vendo o chat aqui. Está dividindo aqui opiniões. Está rachado isso aqui. Tem gente que fala assim, mas Chico Pinheiro está querendo comparar Marta a Alckmin, eu não sei o que quer dizer com isso, mas o outro fala assim, o Lula está correto. Veja a entrevista de Luiz Carlos Prestes explicando por que apoiou Getúlio Vargas. O Prestes foi vítima do ditador Getúlio Vargas, que não só o prendeu, a polícia da ditadura, de Felito Miller, né, como mandou para os braços dos nazistas a mulher de Prestes, Olga Benário.
Leiam, por favor, o livro Olga, do Fernando Moraes, né, que é um livro emocionante, apaixonante, que conta o drama dessa mulher e dele preso na cadeia, de Prestes, vendo a sua mulher ser entregue, ela judia, comunista, sendo entregue aos braços dos nazistas de Hitler para morrer no campo de concentração e deixando uma filha pequena. Depois, você vai ver anos depois, Luiz Carlos Prestes apoiar a candidatura de Getúlio, daquele seu algoz. Apoia, porque ele sabia quais eram as forças que ameaçavam o país. As forças reais, não o fantasma de comunismo, mas as forças reais da ganância, da destruição. Ele vai e apoia Getúlio. Ele está acima desse tipo de problema, das questões, como dizia, pessoais, personalíssimas e burguesas. É isso. Né? O Lula está jogando o jogo do pragmatismo, né? Porque se ele for tentar governar ou ganhar a eleição, seja em que estado for, apenas com quem não apoiou o impeachment da Dilma, ele não consegue vencer em nenhum estado. Então ele está sendo absolutamente pragmático. Isso não é questão de sou cristão, estou perdoando, não sei o quê. É questão de pragmatismo político. Exato. Isso não é religião, isso não é um almoço na sua casa que você diz, não vou convidar aquele fulano porque eu não gosto dele. Não, isso é um jogo para disputar o maior orçamento de uma cidade, de um município do país, um orçamento que interessa a um partido de esquerda, a uma chapa de esquerda, que diz ter uma grande proposta para a cidade. Então, não pode ficar fora desse jogo. Vamos ser. Eu também desejaria, de forma absolutamente romântica, que tivesse a chapa mais à esquerda do universo. Mas a vida real não é assim. Mas ser vice... A vida real exige... Xará, ser vice... A vida real... Exato. A vida real exige alianças. E outra, Chico, com ela sendo refiliada ao PT. Não é ela vindo do PFL ou do PL ou do PRP ou qualquer sigla Chico, dessa. Mudar de posição é uma questão dela agora. Ela adere ao PT e faça o discurso da chapa Boulos. Defenda as propostas de Boulos. Né? Ela vai ser vice-prefeita, não está sendo prefeita. Difícil, velho, é ser obrigado a engolir Lira. E esses energúmenos do Centrão. E a gente tem tido que engolir os energúmenos do Centrão, não é? E vários outros canalhas da política brasileira. Nós somos obrigados a engolir. Em nome de quê? De governabilidade. Agora, para ganhar uma eleição, ter Marta como vice, para mim não é problema nenhum. Ela que faça a sua meia-culpa e assuma. E assuma para esquentar essa chapa. Nós não podemos entregar a Prefeitura de São Paulo na mão do fascismo outra vez. Não pode. Tem gente falando justamente isso aqui no nosso chat, Chicos. A Márcia Joselli, por exemplo, diz, gente, a extrema-direita está se organizando e são ótimos na comunicação, enquanto a esquerda fica batendo a cabeça. Isso porque tem muita gente aqui contra também. Ana Maria Cavalcante, por exemplo, não tem defesa o nome da Marta. Leonardo Soares, vitória a qualquer custo é uma grave falha de caráter. O Emanuel também até falou aqui. Calma, pessoal, eu creio que dá sim para digerir a Marta politicamente. Sabemos o que ela aprontou no verão passado. Olha aqui, o Rogério Jordão, nosso redator aqui do ICL Notícias 2, acaba de me passar aqui. Declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Acabou de sair. A Marta sempre foi de esquerda, mesmo quando foi para outros partidos, nunca deixou de ser. É a praia dela, são os amigos dela. Saiu no painel da Folha agora há pouco. Tá aí. Obrigado, Rogério. Inclusive, o Guilherme Boulos já postou no Twitter, né? Porque enquanto a Marta está ali reunida com o prefeito Ricardo Nunes, que está numa reunião bastante longa, inclusive, ele está fazendo aqui piada na rede social dele. Ele disse o seguinte: déjà vu. Mais de 24 horas sem luz em diversos pontos da cidade. Até agora, nem sinal de Ricardo Nunes. Da outra vez, estava curtindo camarotes. E agora? Foi o que colocou. Agora está com a Marta, está com sua vice, Boulos. Está com sua vice. Mas e não vai ser fácil, né? Queria avisar o Boulos que a luz está piscando, viu? Na cidade inteira, aqui na região, na zona oeste,
eu antes de entrar, eu fiquei aqui me tremendo, porque quase perdi o contato com vocês. Então, Boulos, o serviço continua sujeito a apagão, mas a sua vice está na prefeitura nesse exato momento, para o lugar que ela deve voltar contigo em outubro. É isso aí, então, querido. Um beijo para você. Xará. Até amanhã. Beijos, até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau. Se tiver novidades, a gente traz aqui. Chico Alves está todo dia junto com a gente. Agora eu vou chamar para conversar com a gente o Pedro Barciela, nosso parceiro aqui no ICL Notícias, que é especialista em tecnologia, redes sociais, está sempre de olho em tudo que está acontecendo. Barciela, feliz ano novo para você. A gente ainda não tinha se falado, né? Aqui pessoalmente no programa. Então, feliz ano novo para você, querido. Bem-vindo. Salve! Pra você também, Gabi, um prazer falar contigo, um prazer falar com o Chico Pinheiro, sempre muito bom poder trocar informação aqui com vocês. Agora, ô Pedro, ontem foi um dia de celebração, né, da democracia, a gente trouxe aqui toda a repercussão desse ato lá em Brasília, que foi organizado pelo governo federal sobre um ano do dia 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos, né? Parece que a direita mobilizou justamente as redes sociais, que você acompanha aí muito de perto. Como é que foi essa história? Perfeito, Gabi. É interessante observarmos e levarmos em conta alguns pontos que a gente vem falando aqui desde o ano retrasado, né? Que é como atua o bolsonarismo. O bolsonarismo ele tem esse efeito muito perverso, que é produzir um volume de interações e conteúdos a fim de parecer que eles têm um maior volume de usuários do que de fato eles têm. Então, enquanto no antibolsonarismo um usuário vai produzir ali em média 2,3 em número de interação, o bolsonarismo ele sempre vai atingir 5, 6, né, nesse volume de interações produzidas por usuário, justamente para tentar suprir essa lacuna no volume de usuários que nos últimos anos a gente vê dentro do bolsonarismo. O dia de ontem foi mais uma representação desse movimento. O bolsonarismo ele foi para o Twitter, antigo Twitter, agora X, fazer esse movimento de produzir um volume enorme de interações, mas ainda assim, esse volume de interações é muito confuso. O bolsonarismo, ele passados um ano da tentativa de golpe liderada por Jair Bolsonaro, o bolsonarismo ainda não entendeu qual vai ser a abordagem que eles vão utilizar. Então, o que a gente viu no dia de ontem e nas horas anteriores foi, por um lado, eles tentando defender os terroristas que foram presos, por outro lado, eles tentando acusar a esquerda e o governo de fazerem o que fizeram os terroristas que foram presos, e numa outra cereja do bolo é tentar excluir o Jair Bolsonaro dessa equação. Quando a gente olha o volume de menções a Jair Bolsonaro ontem, a gente vai ter um volume muito maior de usuários antibolsonaristas citando o ex-presidente. Justamente porque o bolsonarismo ele está nesse movimento de, ainda de que eles não consigam a narrativa dominante nesse tema, isso porque a imprensa faz um papel muito importante, isso é bom a gente trazer esse debate, porque a imprensa mereceu críticas durante muitos momentos do governo Jair Bolsonaro, mas a forma como a imprensa lidou, aqui boa parte da imprensa tradicional, né, lidou com os momentos pós-ataque golpista do 8 de janeiro até o dia de ontem, foi uma forma muito correta e tentando tratar as coisas como elas são, sem dar o espaço que o bolsonarismo gostaria para dizer o que eles dizem. Então, isso merece um elogio. Marcelo, só uma questão que eu estava levantando aqui desde o começo. Né? A gente fica quieto, olhando as coisas ao redor, né? Seja porque eles inflaram as redes digitais, porque eles mexeram seus robôs e apareceram, mas a verdade que isso revela é que a extrema-direita, os neofascistas deste país, estão se articulando. É isso que eu estou berrando aqui, estou berrando até ficar surdo, né? De tanto berrar. Eu estou berrando há dias. Nós temos eleição de prefeito esse ano em 5.500 municípios desse país. E a extrema-direita está se preparando para isso. A extrema-direita está preparando um novo golpe. Esses militares impunes, esses generais e coronéis que tramaram contra a democracia, precisam ser punidos, porque eles estão se articulando com outros, como estão se articulando os políticos, esses políticos neofascistas do Brasil, pelo país afora, nas redes digitais, em todos os cantos. Se a gente não tomar a rédea disso, se a justiça não cumprir o seu papel
e eu sei que o tempo dela é lento, é outro, mas se não fizer isso, sabe, e não desbaratar esse negócio, esses ratos, esses vermes tomam conta do país. Eu não sei se você detecta essa presença. Tem um ponto, Chico, o bolsonarismo ele já teve um peso muito maior, em grande parte porque até o ano retrasado eles detinham a cadeira da presidência da República, então essa capacidade de pautar o debate político era muito maior. Mas é inegável que o bolsonarismo ele atua ainda como uma milícia nas redes sociais. 2 exemplos disso nas últimas 72 horas são o governador Eduardo Leite, que conseguiu ainda, se propôs, vale a menção honrosa, ele se propôs a peitar o bolsonarismo nas redes sociais e a tentativa de constranger governadores que quiseram participar de uma defesa da democracia, como o governador de Minas Gerais não conseguiu. O governador Zema, ele aceitou o comportamento de milícia digital do bolsonarismo e ele se recusou a ir, estando em Brasília, não quis participar de um evento cujo objetivo era defender a democracia. Então, o bolsonarismo ele perde algum espaço passadas as eleições, ele perde, principalmente por não conseguir mais pautar o debate político com aquilo que ele gostaria. Porém, eles ainda têm uma articulação muito forte, eles têm uma articulação que numa eleição para vereador, por exemplo, eles vão conseguir fazer bancadas enormes por diversos municípios do país, e a gente sabe o peso que isso tem, né, em cidades do interior, em médias e pequenas cidades, o que é uma bancada reacionária, conservadora de extrema-direita, com muito apoio de igrejas neopentecostais que estão metidas na política por interesse financeiro, né? E por outras coisas, cocitas mais. Sem dúvida. E por isso que é importante. Aqui a gente vai entrar num outro ponto, Chico, que é interessante, a fala não apenas do Lula, mas também do Alexandre de Moraes, quando ontem eles aproveitaram o momento e a atenção da imprensa para relembrar a importância de a gente debater um papel mais ativo do governo e do poder judiciário na regulação das redes sociais, que não podem ser essa terra de ninguém, como foram em muitas eleições municipais, governamentais e presidenciais ao longo dos últimos anos. Ok, Marcela, obrigado. A gente está correndo aqui, que meu mais outro xará, é muito Chico aqui nesse jornal. Tem outro xará chegando aqui para falar com a gente. Boa noite para você. Boa noite, Marcela. Até Boa mais, noite, pessoal. Rio de Janeiro, Chico Alves no Olha pedaço. só, já grande subiu Chico, aqui. grande xará. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Chico. Boa noite, Gabi. Pode aparecer aqui no N2, hein? Nossa, agora que... Chico chique. Vamos nessa. Então, ele tá chique agora, entendeu? O editor do nosso iclnoticias.com.br, para quem ainda não sabe, né? Para acessar o nosso site, o nosso portal. O Chico que comanda tudo por lá, daí agora ele aparece aqui só de vez em quando, né? Que ele vem aqui. Muito prazer estar aqui isso com vocês. aí, ô Chico, e a gente também te recebe com muito prazer. Agora, você traz destaques aqui pra gente, né? A respeito justamente do portal do ICL Notícias. E a primeira história é sobre o Equador, né, vivendo uma crise de segurança. Qual que é essa história e o que a gente tem de informação a respeito disso? O que você traz no portal do ICL Notícias, Chico? A gente está... O Equador, a gente está assistindo daqui, né, do Brasil, cenas horripilantes, né, que estão acontecendo no Equador. A criminalidade, a escalada de criminalidade no Equador é muito grande, né? E produziu hoje uma cena perto do absurdo, né? Foi um grupo armado de criminosos armados que invadiu um estúdio de TV e com bananas de dinamite, bombas, armas pesadas, e aí fazendo ameaças, né? Invadiram também uma universidade, a Universidade de Guayaquil, e tudo isso porque a criminalidade no Equador está realmente, aí a gente está vendo as cenas dessa invasão ao estúdio, a escalada de criminalidade está tão grande que o presidente Daniel Noboa, né, um dos presidentes mais jovens o presidente mais jovem a assumir o poder no Equador, declarou estado de exceção lá, né, um estado de sítio praticamente. As pessoas têm horário para entrar e sair de casa, para circular nas ruas, e há poucos minutos, há pouco tempo atrás, ele voltou assinou um novo decreto e reconheceu o estado de conflito
armado interno do país, porque ele identificou 22 organizações criminosas terroristas e as Forças Armadas estão sendo acionadas para combater a criminalidade depois que um dos maiores líderes de facção do Equador fugiu da penitenciária, o Fito, se não me engano, é o nome dele, e tá um descontrole generalizado. A gente está vendo cenas de filmes de terror, de distopia, que a gente nunca imaginou que veria na vida real. Estão assistindo aí pelas redes sociais e aqui no ICL Notícias, segunda edição, nesse momento. A gente tem vídeo disso, inclusive, Chico, desculpa te interromper, aproveitei aqui que deu uma interrupçãozinha, porque justamente fugiu da prisão, como você disse, o Fito, né, o líder do o Adolfo Macias fugiu da prisão, que é o líder do narcotráfico, que é o Fito, que você ressaltou aqui, que é um dos maiores, inclusive, pertence a uma das maiores facções criminosas ali do Equador. E aí, hoje, homens armados invadiram uma emissora de TV que estava transmitindo ao vivo em Guayaquil. E a gente tem o vídeo, vamos assistir. Dile que tenemos bomba. Esta. Oh, arriba hay más, ¿viste? Sí. Eso, haga porque si fuera que te vaya para que te hagan más. As imagens são bem impressionantes, Dile que tenemos bombas, quer dizer, é para passar informação para as autoridades. Essa é a TV estatal do Equador. É para passar o recado para o governo, né, que eles estão armados, que tem um arsenal lá para combater o exército. Uma situação que a gente, como eu digo, é a distopia sendo vivida na vida real, né? Exatamente. Aí, como você ressaltou aqui, né, o presidente do Equador decretou estado de conflito armado interno, justamente por conta dessa crise de segurança. As imagens, bom, vocês viram por conta própria, essas imagens são impressionantes. Esse é um dos destaques aqui do nosso portal, né, Chico? E a polícia também anunciou a prisão desses homens que fizeram justamente a invasão do programa ao vivo. Também, a gente teve essa atualização que foi postada nas redes sociais da polícia do Equador aí. Como resultado, né, justamente dessa interrupção lá na TV, que a gente ressaltou agora, com esse vídeo que você assistiu, as unidades policiais fizeram a apreensão de vários desses sujeitos, dessas pessoas que estavam vinculados ao crime. Então, a gente teve essa Só para lembrar rapidamente, Gabi, claro, só para lembrar rapidamente que foi lá no Equador que foi assassinado um candidato a presidente, o Fernando Villavicencio, há alguns meses atrás, e outros candidatos foram ameaçados, ou seja, a criminalidade lá ameaçando a política, realmente completamente fora de controle. Exatamente. Agora, Chico, a gente tem 2 destaques também do ICL Notícias de hoje, que você vai ressaltar aqui. Uma é sobre o Observatório Europeu, né, confirmando justamente, a gente teve aqui a imagem, a gente tem o Observatório Europeu Copérnicos, estava procurando aqui o nome direitinho para poder passar para vocês, que 2023 foi o ano mais quente já registrado, isso desde 1850, né, Chico? Esse é um dos destaques de hoje. Isso aí, e é a manchete de destaque do nosso site, né? A gente está dizendo sem exagero, o mundo está pegando fogo, né? Porque estamos numa situação também que vai muito além do que se esperava em pouco tempo que o mundo chegasse a esse clima, né? Esse clima inóspito. É o relatório dessa instituição que você falou, Gabi, o Copérnicos, foi divulgado hoje, e um dos resultados é que, pela primeira vez, todos os dias do ano passado, 2023, ficaram acima do nível pré-industrial, que justamente se situa entre 1850 e 1900, né? Então,
a situação, em alguns momentos, a situação ficou até mais grave, como a partir da metade de 2023, as temperaturas chegaram a ficar 1,5 grau acima do nível pré-industrial, e 2 dias de novembro ficaram 2 graus mais quentes que o mesmo indicador. Ou seja, são as temperaturas mais altas nos últimos 100 mil anos. Isso não é não é alarmismo, não é uma informação curiosa, porque algumas vezes a imprensa dá esse tipo de informação, assim, como fugir do calor, como você se refugia do calor extremo. Não, isso ninguém vai escapar. Pessoal na praia, né, Chico? É surreal. Esse tipo de matéria frugal não é o caso aqui. A gente realmente tem que chamar a atenção e tem que alertar quem está vendo a gente, a todos que a gente puder, que o mundo tem que mudar. As grandes potências, em especial as empresas, na verdade, a grande culpa disso é dos grandes conglomerados que não cedem 1 milímetro na sua vontade de lucrar, e por isso não adianta, como a gente viu na COP agora em Dubai, que foram acordos assim, ninguém acredita, ninguém saiu de lá acreditando que aquilo será cumprido, que seria para evitar justamente até o fim do século um aumento de 1,5 grau. E a gente já está perto disso. Então, ou a sociedade se mobiliza para pressionar essas empresas e governantes para que isso seja mudado, ou a gente vai estar vendo cenas dantescas assim, com relação ao clima muito rapidamente. É muito importante isso que você traz, Chico, justamente porque aqui no ICL Notícias e no portal do ICL Notícias também, a gente mostra por essa perspectiva, né, e que toda a imprensa deveria estar não alarmando, né, mas dizendo a verdade sobre o que está acontecendo no nosso planeta, sobre a urgência climática, sobre o que está em jogo. E é isso que você disse, né? A gente está falando, olha, o calor, gente, as pessoas foram para a praia, tem muito turista na praia. Passe protetor solar. Pois é, e não é isso. O fator UV tal é o que é importante. A gente está... Isso aí, essa é outra discussão. Tudo bem, é para a saúde, é importante o serviço para a saúde de todo mundo, mas a gente está numa outra discussão. A gente tem que pressionar os governantes e as empresas para mudarem de conduta. Senão o mundo vai para o planeta vai para o breve. Esse é o diferencial que você lê justamente no ICL Notícias em relação à grande mídia, né, a mídia hegemônica, esse tipo de preocupação que a gente tem. Outra informação, outro destaque, né, do ICL Notícias de hoje, a União vai repassar 300 imóveis abandonados à moradia popular e também à saúde e educação. O governo está estimando que as novas destinações vão acontecer, justamente esse repasse, até 2026. É isso, né, Chico? Então é uma boa notícia. É isso aí, até que enfim uma boa notícia, pois né? Falei de duas barras pesadas aqui. O programa Democratização dos Imóveis da União, que o Ministério da Gestão e Inovação está implantando aí, fez um levantamento, pode chegar a 500 imóveis esse número, né? Então vão ser destinados à moradia popular, a unidades de saúde pública, educação e atividades esportivas e culturais. Vão ser submetidos projetos ao Ministério, né, tanto por parte de grupos da sociedade, imagino que o MTST seja um desses grupos, né, quanto de prefeituras. E aí imóveis que estão inservíveis, estão parados ali, especialmente em Rio, São Paulo, Pernambuco e Pará, é onde a maioria desses imóveis está situado, então que passam a ter uma utilidade social, né? E como exemplo, um desses imóveis, a moradia popular é importantíssima, é uma destinação importante, e também saúde, educação, cultura também é uma outra finalidade muito importante. Um desses imóveis, por exemplo, está aí na mira, é a estação da Leopoldina, aqui no Rio de Janeiro, que o Chico Pinheiro conhece bem. É um prédio muito bonito, antiquíssimo, que está caindo aos pedaços e não tem nada, ninguém usa. Então aquilo ali, por que está parado com tanta necessidade de espaço, ou para moradia, ou para cultura? No caso da estação da Leopoldina, seria destinado à cultura, a projetos culturais, a um conglomerado cultural ali. Então é uma boa notícia, porque
A gente também reclama muito do governo Lula, que cede ao Lira, eu estava vendo antes o programa, cede ao Lira, não consegue realizar isso, não consegue realizar aquilo, mas é um governo, é um dos poucos governantes que consegue botar na prática um programa desse tipo e pensar em quem tem menos, em quem não tem moradia, e pelo menos é um tijolinho nesse muro de contenção da crise social, né? São vários imóveis, né, no centro do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, capitais brasileiras. Vários imóveis que hoje não servem a nada. Estão esperando cair para especulação imobiliária, botar a mão ali e aí fazer seus negocinhos. Tem que cumprir função social mesmo, é isso. E em São Paulo, pelo menos o Boulos for prefeito, ele vai saber como fazer isso, porque é o que o MTST, o movimento do sem teto, né, que ele dirigia, ele sabe muito bem qual é a necessidade dessas pessoas, né, Xará? Isso, o MTST certamente é um dos grupos que vai submeter projetos, porque essa utilização dos imóveis vai ser feita mediante a apresentação de projetos ao Ministério, né? Então, o MTST certamente vai ser um desses grupos, e prefeituras, como eu falei, vão submeter projetos, e aí esses espaços, muitos nas cidades, vão ter aí uma utilidade, finalmente, uma utilidade social, né? É isso aí, então, meu querido. Muito obrigada por hoje, Chico Alves. E volte mais vezes, tá? Que a gente fica com saudade aqui. Beijo. É só me convidar. Aí, Xará, muito bom. Mas deixa eu falar uma última coisa aqui. O nosso redator, o Rogério Jordão, mandou mais uma aqui, né? Acabou a reunião da vice de Boulos, secretária da Prefeitura de Ricardo Nunes, Marta. Acabou há pouco, ela saiu pelo elevador interno, não falou com a imprensa. Nessa reunião estavam o Edson Aparecido, que é secretário de governo do Nunes, e o Márcio Toledo, o empresário que é marido da Marta. E disse que o Ricardo Nunes estava muito irritado e que vai fazer uma carta, né, denunciando quebra de confiança para demitir a Marta. Tá, isso já é a carta aí? Essa é a carta, isso, assinada pela Marta Suplicy. Tem que fazer essa cena mesmo, né? Ele tem que fazer essa cena para dizer assim, porque se ele falar que ele não está furioso. Justamente, e ela justamente fala isso já na primeira linha, né? A gente já sabe qual que é o tom da carta aqui. Ao senhor prefeito Ricardo Nunes, agradeço a oportunidade de ter me proporcionado trabalhar pela cidade de São Paulo à frente da Secretaria de Relações Internacionais nos últimos 36 meses. Aí ela cita quais foram os projetos que ela tocou, agradece também a equipe do prefeito Bruno Covas, né, que acolheram, segundo a Marta, né, e secretária agora, acolheram a ela na secretaria, a equipe dela, e diz, neste momento em que o cenário político de nossa cidade prenuncia uma nova conjuntura, diferente daquela em que, em janeiro de 2021, tive a honra de ser convidada por Bruno Covas para assumir a secretaria, encaminho nessa data de comum acordo o meu pedido de demissão deste cargo. E aí ela diz, como em outras passagens da minha vida pública, seguirei caminhos coerentes com a minha trajetória, princípios e valores que nortearam a minha vida pública e que proporcionaram construir o legado que me trouxe até aqui. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi assim. Antes do Nunes fazer a carta irada dele, a Marta dá essa, né? Tô saindo e tal. Não, e a reação de Chico, valoriza o passe da Marta, né? Valoriza o passe da Marta, certamente. Fica aí, pro prefeito Ricardo Nunes, né? Fica o Teletubbies. Você lembra do Teletubbies? Tchau, tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau, tchau. Tchau, Xará. Tá bom. Chegamos ao fim. Tchau, tchau, Gabi. Tchau, Chico, a todos. Tchau, querido. Hora de até mais. Dar tchau. É hora de dar tchau mesmo aqui no ICL Notícias, segunda edição também. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, você fica com o Leandro Demore no Desperta ICL, que vai até as 8 da manhã. E ICL Notícias, primeira edição, vem na sequência a partir das 8 horas. Vai ter Vivian Mesquita, vai ter William De Luca e Edu Moreira. Ou seja, a Vivi está de volta de férias. Opa! Vai voltar bronzeada da praia também. É isso aí, minha gente. Até amanhã. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã. É hora de dar tchau. Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões do que eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários, depois de vários anos difíceis, poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor.
se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. Adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários. Um começo de ano estável e do meio para o final do ano uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023. Algo que nunca tinha acontecido. Acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.